whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings, who shakes the whole earth with holy thunder, who leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that you would take my place, that you would bear my cross, you would lay down your life, that I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à família Seara. Nós queremos essa noite estar com você, que você possa estar conosco, conectados. Eu quero trazer uma palavra que está lá em João, se você puder abrir conosco lá, João 14, 26. João 14, 26, abra lá conosco. Diz assim a palavra do Senhor: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a que o mundo conhece. Amém? Que Deus te abençoe, querido, que seja um tempo agora de refrigério para a tua casa, para a tua vida. Você que está conosco, comece a mandar ali os convites, comece a chamar as pessoas para a sala, comece a chamar a família, para que a gente possa louvar agora esse Deus, a gente possa desfrutar do melhor dele para nós, para a nossa vida e para a sua vida no teu lar. Hein? Que Deus te abençoe, desfrute com nós um tempo de louvor agradável a Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. É tempo de tribulação, é tempo de superação, é tempo de buscar do Senhor, é tempo de estar na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nada, nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Pai, que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama o amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações. Só Ele, devolva a Ele o seu
coração. Envolva Ele todo amor, toda motivação. Aleluia, Jesus. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. Furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Aleluia. Santo, Santo Deus. Oh, Senhor, eu te amo tanto. Eu quero mais de ti, disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, Tu és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos, Senhor. Eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em Teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, Tu és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura-me. O choro dura uma noite, mas com o dia veio o sol. Tempestades virão, mas sobre a morte Ele venceu, e Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, Tu és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, Tu és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em Ti.
segura-me, segura em minhas mãos, segura em minhas mãos, Senhor. Aleluia. Segura em minhas mãos, Senhor, não me deixe cair, Pai. Oh. Segura a nossa mão, papai. Nós te louvamos, Deus, por esse tempo. Nós agradecemos, Pai, por cada lar que está nos assistindo agora, cada lar, Deus, que vai receber da Tua palavra, que tem recebido esse louvor. Pai, segura na nossa mão. Sabemos que lá fora é um tempo difícil, Pai, mas Tu está conosco. Possamos segurar nas Tuas mãos, papai, e saber que Tu és um Pai generoso, que tem nos amparado, nos dado sustento. Abençoa cada lar, cada necessidade neste momento. E possamos te entregar esse tempo. Seja um tempo agradável a Ti, Pai. Nós queremos te entregar esse tempo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Obrigado à equipe do louvor. Nós queremos gostaria de passar ali os avisos. E o pessoal vai estar passando para você. Amém? Olá! Fique atento às nossas programações. Toda terça-feira, às 20 horas, temos o Culto da Renovação. Ele é publicado no YouTube e no Facebook, porque por enquanto estamos somente no formato online. Às quartas e quintas-feiras, às 14 horas, temos a live do Pastor Mário. Cada dia, um tema diferente, um estudo especialmente bolado e planejado direto do coração de Deus para a sua vida. É às 14 horas, no Instagram do Pastor Mário. Toda quinta-feira, às 20 horas, temos a sala de estudo, cada mês com uma temática diferente. Durante todo o mês de março, tivemos estudos sobre as mulheres da Bíblia. Caso você tenha perdido algum, volte lá no nosso canal e assista essa série com a Miriam Voltz. E nas sextas-feiras, às 20 horas, temos o Testemunho da Semana. Tenho certeza que Deus irá edificar você e a sua família através desses testemunhos. Nos domingos, às 17 horas, temos o culto infantil. Agora estamos publicando a série Quem é Jesus? Junte a sua família na sala ou no quarto e assistam todos juntos essa série evangelística para crianças. E também, no domingo, às 19h30, temos o nosso culto de celebração. Por enquanto, ainda não podemos estar todos juntos presencialmente na igreja, mas podemos nos reunir através das redes sociais. Então, não perca, todo domingo às 19h30 no Facebook e YouTube da igreja. E não esqueça, as nossas células continuam, claro, no formato online. Mas não deixe de participar ou procurar uma célula perto da sua casa para que você possa também manter a comunhão com os irmãos e aprender mais da palavra de Deus e ter um grupo de pessoas que vá orar por você nesse tempo tão difícil de isolamento social. O Ministério da Família prorrogou as inscrições dos cursos ON, que é o preparatório para o casamento, Pais para toda a vida e Casados para sempre, até o dia 30 de março. Fale com o Valdir e a Carla ou o Bastos e a Sandra para maiores informações. Nesse período em que estamos isolados, a tecnologia nos aproxima e nós podemos estar juntos na célula, no culto, nos eventos, todos através das nossas redes sociais. E para você trazer os seus dízimos e as suas ofertas, não seria diferente. Você pode fazer um Pix, usar o QR Code ou fazer uma transferência bancária e só nos mandar o comprovante. E assim, continuar nos ajudando a avançar o Evangelho e a obra de Deus. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir a página do Facebook e do Instagram, para sempre ficar atento às nossas programações. Ative o sininho das notificações para sempre receber quando um vídeo novo é postado. Curta e compartilhe para que mais vidas sejam edificadas. Um abraço e até mais. Glória a Deus. Então, curte e compartilha aí, né? Se essa palavra chegar ao teu coração, curte e compartilha. Nós de manhã temos ali, que nem a Samu botou ali as lives aí de oração. Leve essas palavras para que chegue a mais lares, a mais vidas. Eu quero compartilhar a palavra com você essa noite. Deus deu essa honra de compartilhar com você, que está lá em Atos 15. Abre com a gente lá, Atos 15, nós vamos ler do 36 ao 41.
eu quero trocar uma ideia com você, que Deus falou no meu coração, sobre superação. Superação, nós estamos passando por um tempo bem delicado, né? Você está vendo aí os noticiários, está vendo o que está acontecendo aí fora, né? E nós estamos passando por um tempo bem delicado. Nós, como nação, como cidade, como igreja, né? E nós precisamos buscar se superar dia após dia. Naturalmente, isso já é de suma importância para nós, não ficarmos parados. Mas principalmente agora. Mas não vamos falar de algo simples, mas ao mesmo tempo que nós aprendemos. Eu quero compartilhar com você o que diz lá em Atos 15, sobre um desafio de um jovem, que ele teve uma superação durante a sua caminhada com Cristo. E a superação, ela vem ali no final da palavra, a palavra ação. Né? Para você passar por a superação, para você passar por algo, você tem que ter algumas ações na sua vida. Eu quero compartilhar com você lá então, Atos 15, 36, 41. Acompanha conosco aí em casa. Diz assim a palavra do Senhor, Atos 15, do 36 em diante. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Barnabé queria levar também a Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara deles. Não os acompanharam no trabalho. Houve entre eles, então, desavença, que vieram a separar-se. Então, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou a Chipre. E no 40 diz assim, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou da Síria, confiando as igrejas. Ponto. Então, ali do 36 ao 41, nós lemos ali, então, houve uma desavença entre os discípulos ali. Eu não quero trazer desavença para você, mas eu quero trazer algo para você sobre esse rapaz Marcos aqui. Sobre esses que aparecem nesse texto, mas principalmente Marcos. Aqui eles estão começando a projetar uma segunda viagem de Paulo, que fala lá em Atos. Mas antes disso, na primeira viagem, Marcos era primo de Barnabé, que aparece no texto ali, né? E Marcos era filho de Maria. Naquele tempo tinha muita Maria, né? Muitos Marcos, né? E esse era chamado João Marcos, né? E ali ele aparece como Marcos, né? João em hebraico era o nome dele, e se eu não me engano, no nome traduzido no romano, era Marcos. Então ele foi conhecido como Marcos ali no texto, né? Ele aparece no texto, só que na primeira viagem, né? Quando eles começaram a primeira viagem ali, aconteceu algo ali na vida de Marcos que nos deixa entediado. Porque ali Paulo já não queria levar ele, Paulo chegou e falou, não vou levar ele, porque ele nos deixou lá atrás, ele não foi conosco na primeira viagem. Conta ali a palavra de Deus, ali se você voltar, que eles foram viajar, e eles estavam viajando, eles estavam numa certa cidade, e chegou num certo momento, Marcos começou a olhar tantos milagres e coisas, e expulsando demônios, e os discípulos ali fazendo a obra acontecer. E Marcos, eu não sei se não estava preparado naquele momento, não estava preparado naquele tempo ainda, ele resolveu voltar, sua casa era em Jerusalém, ele resolveu voltar para Jerusalém, por algum motivo. E aí depois nós vamos voltar no texto ali à frente, mas eu quero compartilhar com você sobre algumas coisas que acontecem às vezes na nossa caminhada com Cristo, que aconteceu com esse jovem, né, que está lá em Marcos 14, 51, 52, fala assim, um jovem vestido apenas um lençol de linho estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu deixando o lençol para trás. Alguns falam que aqui não é Marcos, outros dizem que aqui nessa história do texto aqui é Marcos que está. Mas a pergunta que eu faço para você, começando aqui a superação, qual as vestes você tem usado nesses tempos difíceis? Aqui aparece Jesus em Marcos, nós vou voltar para o texto de Atos, acalma aí comigo, mas eu quero chegar para você e mostrar um pouquinho dessa passagem aqui, onde esse jovem aqui se levanta, ele está em algum lugar, e aí Jesus já tinha dito que ia passar por todo o sofrimento, que Judas ia trair ele, enfim, que ia haver a traição, e ele está passando então por esse martírio agora, indo até o Getsemane, né, para sofrer, né, junto com os soldados, e Marcos provavelmente já sabia que isso ia acontecer, mas por algum motivo ali a palavra de Deus diz lá em Marcos que estava um jovem vestido apenas um lençol de linho. Dos 4 evangelhos, o único lugar que fala sobre este ponto de Marcos é aqui. Então por isso que alguns dizem que esse jovem aqui relatado é o próprio Marcos. Mas o que eu quero relatar com você, ele estava vestido de linho, só um lençol.
provavelmente, não sei se ele estava dormindo, estava descansando, num tempo tão precioso e tão importante para a história da igreja. Esse rapaz estava descansando ou estava dormindo. E aí pega ele de surpresa a notícia, ele sai, só veste ali um linho por cima e sai correndo. E sai correndo atrás do que estava acontecendo com a multidão vendo. E ele olhando de longe, Jesus provavelmente, aí chegam os soldados, tentam agarrar ele, tentam puxar ele, e aí ele se solta e sai. A palavra diz que ele sai desnudo. Ou seja, ele sai nu atrás de Jesus. E aí ele começa a olhar de longe, e lá em Marcos 14 fala essa parte, ele sai desnudo. Né? A minha palavra para você essa noite como nós temos olhado, como nós temos buscado a Jesus, como nós temos durante a caminhada com Cristo nos vestido para Jesus. Eu não estou falando aqui em roupa natural. Aqui a roupa natural dele, até de repente, ele passou alguma vergonha. Imagina a vergonha, uma galera, uma imensidão de pessoas, e esse cara chega e puxam esse linho, esse lençol dele, né? Provavelmente era algo caro, porque o linho na época era caro. Mas ele fica nu no meio da galera. Mas ele não desiste. Não sei se daqui a pouco, naquele momento, ele disse: o que eu estou fazendo, cara? Já era para mim estar pronto, já era para mim estar junto com a galera, já era para mim estar junto com eles ali, sabe, mais próximo de Jesus, mesmo eu não podendo tocar nele, não chegando nele, mas eu devia estar ali naquele momento. O que eu estava fazendo lá? Não sei o que passou na cabeça dele. Mas ele não estava preparado naquele momento ali. Ele ficou desnudo. E ele podia ter sofrido, naquele momento, alguma vergonha. Eu quero perguntar para você: que tipo de vestes nós temos buscado com Deus? Nós temos sido preparados durante a caminhada com Deus, porque Ele tem para mim e para você, para que a gente possa buscar a superação. Nós temos, na caminhada com Cristo aqui, eu estou falando de um jovem que já tinha conhecido a palavra de Deus, né? Nós vamos chegar um pouco mais à frente, vamos ver como é que era o lar desse jovem, mas ele já conhecia a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, como é que você tem durante esse tempo de pandemia, trazendo para os tempos de hoje, lá quando começou a pandemia em março, onde nós estávamos brincando, hoje é aniversário da Bisa, que Deus te abençoe, né? Aniversário da Bisa, a avó da minha esposa, e eu me lembro que ano passado nós comentamos assim: não, esse ano vai ter restrições e tal, não vamos conseguir convidar os familiares, porém, ano que vem nós vamos fazer uma festa muito bonita. Mas estamos ainda na pandemia, estamos ainda passando por um tempo que nós não gostaríamos de estar passando. Mas eu pergunto para você, como é que está as tuas vestes? Você tem se vestido com as armaduras de Deus, que fala lá em Efésios? Você tem se vestido com a couraça? Enfim, você tem buscado na palavra a tua espada? Você tem buscado direção nisso? Ou nós estamos desnudos? Ou nós estamos com as vestes não ideais para aquele momento, para este momento? Como é que nós temos buscado a Cristo cada vez mais em relação a essa caminhada com Ele? Segundo, para nós buscarmos então nos superar, ter uma superação durante esse tempo, né? É interessante, cara, que Marcos aqui ele tem um lar abençoado. De repente ele nem sabia disso, ou não entendeu isso, né? Para ele chegar a esse ponto ali que nós vamos chegar lá na frente do texto de Atos. Mas lá em Atos 12, 9, comenta e fala sobre o lar. Atos 12, 9. Fala assim a palavra do Senhor. Atos 12, 9 fala assim, acompanha aí com a gente em casa, Atos 12, 9, 17. Se puder pôr nos comentários ali, Atos 12, do 9 ao 17. Então saí de seguida, não sabendo qual era real o que fazia por meio do anjo, parecia-lhes antes uma visão. Depois, sendo passado, e a segunda sentinela chegaram ao portão de ferro e dava para a cidade, no qual ele abriu automaticamente, saindo, envedaram por uma rua, e logo adiante o anjo apartou dele. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo para me livrar das mãos de Herodes, toda a expectativa do povo judaico. E aqui continua o texto. Ali mostra a passagem de Pedro, que ele estava preso, ele estava no local preso, e ele não via saída. E aí chegou um anjo do Senhor lá e libertou ele. Por que eu quero? Porque mais para frente, se você continuar lendo o texto, fala que ele saiu daquele lugar e ele foi para uma casa. Essa casa era a casa da mãe de João Batista, era da mãe de João Marcos, de Marcos. E ele foi direto para essa casa, porque ele sabia que tinha um povo orando por ele naquele tempo lá. Ele sabia que tinha um povo aguardando ele lá. Então ele foi como testemunho vivo. Nossa,
essa oração de vocês foi eficaz, eu fui liberto. E Marcos tinha essa referência na casa dele, ele tinha essa referência de oração, porque aquela casa ali, naquela época, eles eram muito perseguidos, o povo judeu ali, e aí o que acontecia? Não tinha, graças a Deus, templos como os nossos, eles tinham que estar nas casas, escondidos, mas ela abria a porta da casa dela para que entrasse a palavra de Deus naquele lar e fosse plantado sementes naquelas vidas. E eu te pergunto, o que tem entrado durante esse tempo de pandemia no teu lar? Por quem que você tem orado no seu lar? Por qual é o homem e mulher de Deus que você tem dobrado teu joelho e tem orado? O que tem entrado no teu lar? Desde que começou esse tempo de dificuldades e nós buscamos superações dia após dia. O que tem entrado na nossa casa? Sabe que para o seu lar ser uma bênção, eu vejo que você decide quem entra e quem sai da tua casa. Não é assim na tua casa? Ah, claro que é. O carteiro não entra na tua casa, não é porque você não gosta dele, é porque você não conhece ele e tal, e você não sabe se ele está indo ali realmente é um carteiro, não. Enfim, mas quando você leva para dentro dessa casa, normalmente é alguém conhecido, ou é alguém que você precisa ajudar, ou é alguém que você está buscando uma amizade, alguém que você tem confiança. Então, na sua casa também, espiritual, nem tudo pode entrar, querido. O que você tem olhado durante esse tempo? O que nós temos levado para os nossos filhos durante esse tempo? O que nós temos plantado dentro do nosso lar durante esse tempo para que a gente busque a superação que a gente quer? Qual é a ação que tu tem tomado dentro do teu lar, da tua casa? Aqui Maria, ela era uma mulher que buscava ter um lar abençoado. É a célula, eu vejo célula aqui. Quantos de nós, levanta, eu já pedi para levantar a mão, não tem ninguém aqui, mas levante a mão na sua casa. Quem está com saudade de célula? Eu estou morrendo de saudade de célula. Porque ela é uma parte da comunhão do corpo de Cristo. E ali era praticamente uma célula. Então, durante esse tempo, o quanto nós temos feito a nossa casa agora, porque muitas vezes nós vamos ao culto, nós vamos na célula, mas sai daquele ambiente, o que tem entrado na tua casa, no teu lar? Isso não é uma cobrança, querido, pelo amor de Deus, não desliga a TV, não faz isso comigo. Não é para isso que a gente está falando. Eu estou querendo te dizer que Marcos, mesmo tendo essas referências, ele vai chegar num ponto que ele não se acha preparado, mas as sementes estavam sendo plantadas na vida dele. Eu quero compartilhar com você, vamos seguir com a gente lá. O que tem entrado dentro do teu lar, o que tem entrado dentro da tua casa? Lá em Atos 13, fala assim a palavra do Senhor. 13. Abre com a gente lá, Atos 13. Fala assim a palavra de Deus. Tendo Paulo e seus companheiros navegado de Pafos, chegaram a Pergue, na planície. Marcos, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Aqui então começa o texto ali a falar do retorno dele para Jerusalém. Aí eu te pergunto, alguém que estava lá desnudo e de repente naquele momento lá que ele correu para ver Jesus, né, sofrendo, ele já sabia que aquilo ia acontecer, porque o mestre vinha falando, mas de alguma forma ele não entendeu e ele estava despreparado. Mas é um cara que tinha a casa dele ali recebendo a palavra de Deus, recebendo homens de Deus, ele viu o milagre de Pedro, né, os anjos indo, né, ele viu o testemunho de Pedro. E aí eu te pergunto, por que esse cara voltou na viagem? Por que ele não continuou a viajar naquele início da primeira viagem missionária, onde estava lá Barnabé, né, estava ele, estava Silas, estava Paulo? Por que ele não continuou? Por que ele não perseverou? Por que ele fracassou, entre aspas, sendo um missionário do Senhor? Aqui ele estava como um missionário. Mas eu vejo o texto antes, que eu falei, ali algo que aconteceu ali naquele momento, que de repente ele não se sentiu preparado. De repente ele não se sentiu preparado para aquele ministério ali naquele momento. Eu não sei você, mas quantos de nós às vezes chega e nós buscamos primeiro, quando chegamos na igreja, a gente busca algo para que a gente está em prol de buscar. Óbvio, é cura, ou é uma libertação, enfim. E isso é maravilhoso. Mas aí nós começamos a se envolver na obra de Deus e a gente, primeiramente, em vez de a gente buscar um reforço espiritual, pessoas que possam nos auxiliar, nos ajudar, e nós buscarmos mais, nós buscamos primeiro o ministério. Nós queremos um ministério. A gente quer estar no ministério, a gente, né? Não digo você, não estou dizendo geral, querido, pelo amor de Deus, não desliga a TV. Mas aqui,
ministério e tal, eu vou com ele na viagem e tal. De repente ele não escolheu, de repente foi imposto. Mas será que ele estava preparado para aquilo? Será que ele estava preparado para aquele momento? E aí fica a pergunta, né? Como é que estava o coração dele para ver tantas coisas, tanto fluir de Deus naquele momento? Né? Você vê as libertações, você vê... E aí, será que ele estava... Ali o texto fala antes que chamaram um dos adivinhadores de o próprio diabo. Imagina ele olhando aquilo e falando, meu Deus, eu vou voltar lá para minha casa, eu vou voltar lá para minha mãe, eu vou voltar para aquele lugar, isso não é para mim. E aí de repente ele volta. Mas aí começa esse tempo de dúvida para ele. Mas será que Marcos, ele perdeu a chance de servir a Deus com isso? O que você acha? Coloca aí. O que você... Reflita aí na sua casa. Será que esse cara estava do lado do mestre, tinha uma casa abençoada? Será que ele perdeu a oportunidade de seguir a trajetória do que Deus tinha para a vida dele? Do que Deus tinha projetado na vida dele? Será que ele entrou no ministério errado? E aí ele acabou se decepcionando? O que será que aconteceu com esse cara? Será que ele conseguiu superar? Eu vejo que Marcos me ensina ali nesse texto de ações negativas, ele começou a buscar ações positivas. Eu vejo que para nós buscarmos superação nas nossas vidas, nós precisamos buscar ações positivas, porque as negativas nós já temos, né? O fato do que está acontecendo aí fora, o fato da dificuldade de cuidar de todos os cuidados que temos que ter, né? Isso aí nós temos que ter, nós não somos imprudentes para não se cuidar, né? Mas eu digo para você, na superação do ambiente, do momento, saber, Deus, vá comigo. Senhor, vá conosco. Eu sei, tu já tinha dito que no mundo nós teríamos aflições, então me ajuda, não está fácil. Traga pessoas para me ajudar, Senhor. Qual tem sido a nossa oração na nossa casa? Qual tem sido a oração na sua casa? Será que não tem mães aqui como Maria que tem orado por Marcos, para que Marcos seja um instrumento vivo e ele acabou voltando no tempo que ele teve uma oportunidade? Será que acabou a chance dele? E aí o terceiro tópico que eu quero compartilhar com você é: aproveite as chances que Deus te dá. Aproveite as chances que Deus tem te dado. Lá em Atos 15, daí no 36, que é no texto base ali, começa falando que Barnabé, eu não vou ler o texto para você, mas lá fala que Barnabé, então aí começa aquela, não é a palavra intriga, mas eles não entraram num consenso de se ia levar Marcos ou não. Paulo não queria. Não sei porque naquele momento Paulo não entendeu que não era viável levar ele, né? E imagina o coração de Marcos ali no meio. Eu queria ir, mais uma chance. Eu sei que de repente eu falhei lá. E aí Paulo diz, não é o momento. E aí Paulo pega Silas, vai, mas Barnabé se levanta como um instrumento de Deus e diz assim, eu queria que Barnabé deve ter pensado, não está no texto, mas ele deve ter pensado, não, mas esse cara, ele tem algo diferente. Esse cara tem um dom diferente. Eu não posso deixar morrer esse dom. Olha só, eu vou ter que ir com esse cara. E eles partem para um lugar e Paulo vai para outro. Mas a obra não para. Não houve uma discussão ali de se... Não é isso. Mas é que Paulo daqui a pouco sentiu assim, não, ele não vai nos ajudar. Enfim, não sei, isso também não define o porquê agora. E você vai ver mais para frente o perdão que aconteceu durante esse tempo com esse povo. Mas o fato é, a parte de Barnabé, olha a ação de Barnabé, que superação essa foi na vida de Marcos, que poderia ter voltado e dizer assim, puxa, eu fui abandonado agora. De quem eu menos esperava me falar um não, houve um não. Não aconteceu com você já? Às vezes quem você menos espera te dá um não. Logo dele, eu não esperava dele. Dele não, se fosse um dos outros, mas desse cara. Sabe por que eu não esperava dele? Marcos deve ter... Não, está no texto, querido. Eu penso, sabe por que eu não pensava? Porque esse cara, ele matava. Esse cara, ele era um cara, sabe, que perseguia os cristãos. Ele perseguia os caras que muitas vezes tinham que se esconder na casa da minha mãe. Esse cara era um perseguidor da palavra. E aí Jesus diz lá em Atos que quando ele se converteu, ele estava lá 3 dias lá e estava orando. E ele manda Ananias, e Ananias cogita, eu não vou lá naquele cara, o cara vai me matar. Mais ou menos assim, tá? Não é bem assim. Mas eu não vou lá. E Deus fala assim, não, você vai, porque Ele é um instrumento vivo nas minhas mãos. Você vai, porque Ele é um instrumento. Se Paulo recebeu essa gratidão do próprio Senhor, por que ele não fez isso com Marcos?
Porque para tudo na vida há um propósito, querido. Não sei se de repente não foi também para trabalhar mais ainda a vida de Marcos, para saber se ele estava ali só pelo ministério, ou ele estava ali reconhecendo que ele precisava buscar mais de Deus, e precisava se aprofundar mais, e precisava ouvir mais as pessoas mais velhas, mais experientes. Eu sempre falo que eu não fico velho, eu fico experiente. E ali Barnabé era uma pessoa mais experiente na caminhada. E foi um discipulador, alguém que foi ajudar ele, foi auxiliar ele naquele tempo. E aí ele tinha duas decisões. Eu vejo que Marcos tinha duas decisões ali a tomar. Ou o ego dele subia e dizia assim, ó, eu não vou mais. Não quero mais esse negócio de igreja. Chega, minha mãe estava errada lá. Sabe, lutando. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Eu vou do meu jeito, eu vou da minha maneira. Ou ele escutava Barnabé e dizia assim, vamos embora, eu vou aprender com esse cara. Eu vou aprender com esse cara. Vamos embora. E aí, me diz aí, qual seria a tua decisão nesse tempo? Você que de repente está nos assistindo e já conhece a palavra de Deus, já esteve nos caminhos do Senhor, eu quero dizer que Deus tem me incomodado tanto, galera, durante esse tempo de pandemia, de vidas que já ouviram o Evangelho e por algum motivo saíram. De repente foi um líder que te magoou, de repente foi alguém muito próximo que te magoou, alguma situação que você não esperava passar e está passando, principalmente agora na pandemia. Eu não sei, querido, eu só sei te dizer que quando Deus está no controle, não adianta nós fugirmos. Se nós ouvirmos os servos do Senhor, se a gente entender o propósito dele para nossas vidas, vai acontecer. De alguma forma vai acontecer o teu chamado. E aí, queridos, aqui eu vejo no texto também o resultado das ações. E aí, Marcos resolve então acompanhar Barnabé. Ele resolve acompanhar Barnabé nessa sua viagem, assim, vamos dizer assim, né, missionária. Né? E Paulo continua. Daí eu pergunto para você, como é que vingou? Será que eles ficaram bravos uns com os outros? Será que ficou aquela discórdia? O que aconteceu daqui para frente? Como é que Marcos e Paulo agora ficaram separados? Paulo, um homem tão usado por Deus, Marcos, um menino ali, um rapaz crescendo e evoluindo no Evangelho, logo com o cara, ele ficou mal. O que aconteceu? Eu vou te dizer que cada vez que acontece algo assim, você tem duas decisões como Marcos teve. Ou você se fecha e acaba fechando o teu chamado, e num tempo difícil como pandemia, por isso que Deus deu, eu acredito que Deus me deu essa palavra, estava me incomodando no coração, Ele deu esse privilégio, porque nesse tempo de pandemia nós precisamos de mais Barnabés, nós precisamos de mais João Batistas, nós precisamos de mais Marcos, nós precisamos, enfim, de mais homens e mulheres de Deus, que abram a sua casa, não para receber as pessoas que não podemos agora, mas para receber a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, mas homens e mulheres que possam cumprir o seu chamado. Mas às vezes você está no ministério errado, querida, como o Márcio de repente está, mas ele continuou fazendo, ele continuou indo, ele aprendeu a estar naquele lugar. E aí o quarto é contribua com o Evangelho. Contribua com o Evangelho de Cristo. Não sei se você notou, mas Marcos, ele passou por tudo isso, passou por todas essas dificuldades, mas ele nunca foi esquecido. Quer ver o resultado das ações dele? Antes de eu entrar no Evangelho, lá no livro de Colossenses, fala na carta aos Colossenses, Paulo escreve lá no final que Marcos estava com ele. Colossenses 4:10. Se você quiser abrir na sua casa, Colossenses 4:10, ele fala que o próprio Marcos estava com ele lá em Roma. Quando Paulo escreve as cartas a Filemon, né, nós lemos esse tempo aqui, nós trouxemos a palavra referente a Filemon, e Marcos estava na lista onde Paulo fala assim, esses são os meus cooperadores. Lá no final da vida de Paulo já estava nos seus últimos dias de vida, levando o Evangelho, continuava levando, não tinha idade para ele, não tinha tempo ruim para esse cara, ele acaba então chamando Marcos de volta. E aí Marcos volta, e aí há ali o perdão. Há um perdão genuíno ali entre esses dois. Onde Paulo provavelmente diz assim, cara, eu tenho que chamar esse rapaz de volta. E aí ele traz de volta. Mas levou um tempo para isso. Mas chegou um tempo que tinha que haver e acontecer. Porque senão ia passar mais tempo, Paulo poderia
vir a falecer, né? E aí Marcos ia ficar sem ter esse perdão, ou ele pedindo perdão, ou Paulo pedindo perdão. Aqui não importa quem tomou a decisão, o que importa é que houve o perdão. Não sei se vai partir de Marcos ou vai partir de Paulo, não quero entrar nesse contexto, mas você sabe, você está sentindo no teu coração, a gente sente, né? Puxa, eu tenho que ir lá pedir perdão para alguém que me feriu no meu ministério, eu tenho que ir lá pedir perdão, eu tenho que ir lá fazer isso, eu tenho que ir lá fazer aquilo. É você e Deus, querido, não sou eu. Mas aqui eu vejo que houve um perdão genuíno, e para isso acontecer, cara, houve uma transformação assim, ó, que foi fundamental para o ministério de Marcos. Então, eu vejo também que ele valorizou. Quantos de nós, muitas vezes, vimos pessoas, ou até nós, que chegam num ponto que a gente acaba não valorizando o que Deus nos presenteou. Não valorizamos pessoas que estão nos avisando, ó, não vai por ali. Não, eu vou, e pá, dá de cara. Pastora que fala muito na faculdade da cabeçada, né? Puxa, a pessoa falou por quê que tu vai, criatura? E aí uma vez usou a expressão para mim, que eu achei muito interessante, que a pessoa falou assim, ó, mas está todo mundo falando a mesma coisa, e eu lá dentro, então é tu que está errado. Mas como é que eu vou falar para a criatura isso, gente? Vai ficar bravo comigo ainda. Porque eu também fui assim, eu tive que ser tratado. Nós não somos diferentes de você. Nós somos tratados dia a dia. Tem momentos que tu para e fala, caramba, o que eu fiz? E aí você volta e diz, ó, pai, me ajuda. E aí vem um servo de Deus, te dá uma palavra e te confirma que, meu Deus, realmente eu preciso mudar. Porque senão tu não vai evoluir nunca, querido. Tu vai ficar estagnado. Tu não vai ter uma superação. Tu não vai te superar, tu vai ficar parado. Marcos teve que tomar essa decisão e teve que chegar esse momento do perdão para que os dois pudessem cumprir o que Deus tinha para a vida deles. Houve uma desavença lá? Houve um tempo difícil? Houve, mas a palavra não cessou ali, ela continuou. E aí lá no final, ele foi um excelente colaborador de Paulo para que o evangelho chegasse até nós hoje. E quarto, então, é a contribuição dele para o evangelho. O próprio Marcos escreveu um dos evangelhos. É o menorzinho ali que tem, que é o segundo. Mateus, Marcos, Lucas e João relatam a história de Jesus aqui na terra. E esse cara escreveu o segundo. Tu imagina, um cara que foi... Não, tu não serve para estar vindo com a gente. Tu não serve, não dá. Tu voltou lá no primeiro, Se ele tivesse ouvido isso, mesmo sendo uma pessoa daqui a pouco da igreja que falou para você, nós todos estamos em tratamento. Ele poderia ter desistido do seu chamado. Ele foi um autor, cara. Ele recebeu essa bênção do Senhor de escrever um dos evangelhos. Mas ele podia ter parado lá atrás. Mas ele teve que se superar. Ele teve que buscar essa superação. Ele teve que buscar em Cristo essa superação de não olhar para os resultados, não olhar para as pessoas, não olhar e saber que no momento certo Deus ia trazer o tratamento. Mas ele ouviu então Barnabé e resolveu então obedecer à voz de um servo de Deus. Então eu não sei o que você está passando nesse tempo de pandemia. Eu sei que está difícil, gente. Está bem complicado. É só o que se fala. Tem outras situações que nós temos aí recebido e visto. Tem. Mas eu quero dizer para você, desde o início da pandemia, Deus tem falado forte lá em casa, na nossa casa. Eu fiquei 15 dias lá no início, eu já comentei com você, mas compartilhando com você para finalizar. Eu chegava, era só notícia ruim, só notícia difícil. E eu falei assim, não, quero saber aqui, vamos escutar um louvor, vamos mudar. Vamos olhar uma vez por dia a notícia, que é para ficar sabendo realmente o que precisa, porque nós precisamos, né? Mas assim, vamos trazer coisa que possa nos dar um ânimo, possa fazer com que a gente busque se superar. Mas e se acontecer, e se eu... É Deus, deixa Deus agir, não é pela minha força. Se Marcos fosse pela força dele, ele podia ser um cara daqui a pouco sanguíneo, irritado e deixar passar a oportunidade. Ele não deixou passar a chance, ele não deixou passar a oportunidade. Vou pedir que o grupo de louvor já se posicione. Ele não deixou passar a oportunidade, mas ele aproveitou. E eu te pergunto, você sabe qual é o teu chamado? Você sabe para que Deus... Você sabe, se você ler os evangelhos, você vai entender o porquê que Jesus veio a essa terra. Ele veio, né, para nos salvar, para nos tirar o pecado, para sofrer por mim e por você. Mas aí eu pergunto para você, se Marcos não soubesse, ele podia não saber daqui a pouco, né,
está em dúvida ali sobre o ministério, ou está em dúvida, né, para onde eu vou, com quem eu vou, mas ele sabia que ele tinha um propósito na vida dele. Ele poderia não ter aceito no momento ali, mas ele sabia. Você sabe o teu chamado? Você sabe que nesse tempo de pandemia nós precisamos de enfermeiros que levem a palavra de Deus para quem está passando por um tempo tão difícil? Nós precisamos de médicos, assim como Lucas, que levem a palavra de Deus. Nós precisamos de o pessoal da limpeza, nós precisamos do pessoal, seja nos ônibus, nós precisamos do pessoal que trabalha, né, nos aplicativos. Tem muita gente que está por aí, trabalhadores que têm se dedicado ao seu trabalho, mas ele tem um chamado na caminhada com Cristo, mas deixou o chamado. Por quê? Porque daqui a pouco houve algum desentendimento, houve algum problema, ou dentro ou fora da igreja, que você, em vez de pegar e buscar as vestes celestiais, dizer assim, eu quero me revestir, como diz lá em Efésios, eu quero estar revestido com as tuas palavras, Senhor, eu quero estar pronto para a batalha espiritualmente. Ou você está de qualquer jeito, querido, assim como Marcos estava naquela caminhada. Como é que nós estamos nesse tempo? Eu quero que você reflita, não é nada de cobrança para você, querido, porque cada um de nós vai prestar conta de si a Deus. Não sou eu, não é o pastor, não somos nós. Todos nós temos muitas vezes que melhorar cada dia mais. Mas o fato é, qual é a ação que você tem tomado para superar os desafios? Você tem ido só pela sua força, para a glória ser para você? Querido, que a glória seja toda para Ele. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Se você for pela sua maneira, pelo seu jeito, pelo seu agir, você vai daqui a pouco chegar num ponto também que aparentemente para você está bem. Mas e se o próprio Pedro, que estava lá na prisão, ele chegasse hoje, se ele estivesse preso, e uma igreja orando, pedindo, Senhor, leva teus anjos, salva aquele homem de Deus, a nação precisa dele aí fora, não deixe ele lá. Para que casa ele correria? Será que ele correria para a tua casa? Para te agradecer? Será que ele correria para o teu lar? Eu tenho muitos lares aqui que estão nos acompanhando que sim, correria. Será que no teu lar tem Marcos aí que estão tentando fugir do chamado? Mas Deus diz assim, volta, querido, é tempo de conserto. É tempo de tu ser usado lá onde tu está. É tempo de tu manifestar a minha glória nesse mundo que precisa de paz, precisa de amor. É tempo, ainda há tempo. Supere, sabe, que a tua ação seja superar os teus desafios, mas com Deus, com Ele e para Ele. Deus nos dá uma nova chance hoje, para que a gente possa buscar se superar. A palavra de repente não foi o que você esperava, dizer assim, nossa, mas eu queria superar. Se você levar essa palavra para a tua casa, se você souber que o Espírito Santo quer falar para você assim, ó, você tem um chamado muito maior na tua vida. Você tem algo muito valoroso na tua vida. De repente você está no ministério errado, não está se achando, e Deus quer você em outro lugar. Ouça a voz do Espírito, não deixe de fazer o Evangelho, continue ali. Mas Marcos, se tivesse desistido, nós não teríamos o segundo Evangelho, provavelmente outro teria escrito, porque Deus ia levantar outra pessoa, mas era para ele, querido, era para ele escrever. Eu quero orar com você. Quero dizer para você que, mesmo nesse tempo difícil, eu vejo que é um tempo de nós crescermos em Cristo, de nós verdadeiramente dizermos, Senhor, nós estamos contigo, nós somos teu, papai, nós precisamos de ti. Coloca aí nos comentários como é que está a tua casa nesse tempo, o que você precisa. Não deixe de pôr nos comentários aí, Senhor, me ajuda, peça para homens de Deus te ajudar em oração, a estar guerreando com você. Nós temos muitos jovens que saíram da caminhada por causa da bendita droga, por causa de coisas momentâneas que não vão levar a nada. Então eu quero orar por você, Pai, Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, papai, nós pedimos, chega nos lares, Deus. A tua palavra, Deus, ela é viva, ela é verdadeira, Pai. Nós estamos passando por um período tão difícil lá fora. Deus, todos estão, Senhor Deus, muitas vezes daqui a pouco no seu limite. Pai, nós temos profissionais que estão no seu limite, mas Pai,
sobrecarrega a bateria deles através de uma oração, de vidas como a vida de Maria, que estava com o seu lar orando, intercedendo por homens e mulheres de Deus, mas também por uma nação, papai. Deus, chegue nesses lares, possamos cada dia mais dobrar os nossos joelhos, acreditar em Ti, no Teu sobrenatural. Deus, levanta Marcos, Senhor Deus, levanta Barnabé, as pessoas experientes que possam dizer assim: não, eu vou confiar em Ti, Senhor Deus, eu tenho certeza que aqui é um instrumento vivo nas Tuas mãos. Pai, que haja perdão no nosso meio, Deus, que possamos liberar perdão, seja na nossa família, seja, Senhor Deus, no campo que for que Tu estiver trabalhando no nosso coração, haja perdão, para que o Teu Evangelho continue crescendo. O Teu Evangelho vai continuar de qualquer forma, papai, mas que o Teu Evangelho continue em nós, que nós possamos, o nosso chamado, não retroceder, avançar, Pai, para que o dia que nós possamos estar na Tua glória, dizer assim: Senhor, eu tentei fazer o meu melhor, eu tentei, Deus, em todo tempo ouvir Tua voz, eu busquei em todo tempo ouvir conselhos daqueles que queriam o meu bem. Seja abençoando, libertando jovens dos vícios, das drogas, do alcoolismo. Pai, nós declaramos um tempo de superação. Nós declaramos um tempo onde o Teu amor constrangedor chega e diga: venha de volta. Homens e mulheres que não desistam de vidas que estão, Deus, buscando mais de Ti, ou buscando em outro lugar aquilo que não vem de Ti. Que possamos levar a essa geração a ter mais intimidade contigo. Eu Te agradeço por esse tempo, por cada lar, por cada família. Que a Tua palavra, Deus, possa chegar naquele que precisa chegar e possa fazer morada, e que haja mudança nas nossas vidas, para que possamos superar, termos ações de superar toda essa dificuldade lá fora, crendo na Tua palavra, na Tua misericórdia, no Teu poder, que é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Um beijo no teu coração. Não há outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render, igual outro não há. Sua face brilha mais que o sol, sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está, em glória reinará, igual outro não há. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual,
montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Em Deus há esperança cheia. Aleluia. Na cruz venceu o nosso Rei. Poder que a morte não venceu. Não há outro. Erga os olhos e chegou a luz do mundo, nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. O invencível reinando está. Montes se prostram para o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor. Jesus. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus. Aleluia. Que todos nós tenhamos uma noite, um dia, uma semana abençoada na presença do Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos cada dia nos superar, buscar e permanecer na presença de Deus. Aleluia. Amém. Our fight is with weapons unseen. Your enemies crash to their knees as we rise up and worship. When trials unleash like a flood, the battle belongs
as we cry